Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Matias Casalaspro, brasileiro, 13 anos de idade. Esse garoto já virou notícia no mundo todo, não se fala em outra coisa hoje, porque ele acabou de jogar uma partida contra Magnus Carlsen, o campeão do mundo. Rafa, o campeão do mundo é o Gokesh, não é, de Blitz não é o Carlsen. Te peguei. Magnus Carlsen, galera, Matias, 13 anos, galera. Este jogador é um fenômeno e olha o que ele apronta contra Magnus Carlsen. A gente vai ver aqui agora. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu compartilhar uma coisa que realmente tem feito diferença nos meus treinos de xadrez. Eu comecei a usar o aplicativo Lotus e o ponto que mais me chamou a atenção é que ele te treina, né, baseado nas suas próprias partidas do chess.com ou do Lichess, tá? Então não é aquele estudo genérico de abertura que você vai ver aí em todo lugar. Ele pega o que você realmente joga. E isso é muito bacana, especialmente para treinar as aberturas. Porque além de ter os cursos completos, ele mostra também armadilhas e variantes que surgem das suas partidas. Ou seja, aquelas situações que você realmente encontra jogando. Por exemplo, você pode ver quais as aberturas que você tem as piores taxas de vitória e aí você escolhe focar nelas. E aí vem a parte que para mim fez total diferença, o treino por repetição. Ele te mostra a ordem correta dos lances, você repete várias vezes e às vezes ele até embaralha uma posição fora da ordem para ver se você realmente entendeu a ideia e não só decorou os lances. E isso me ajudou bastante a memorizar de verdade as linhas e aplicar depois nas minhas partidas. E tem também a parte das armadilhas práticas, não aquelas coisas fantasiosas, mas linhas que encaixam no seu repertório real. E eu já ganhei algumas partidas só por estar mais preparado para essas armadilhas na abertura, vale a pena. Ah, e agora o Lotus está totalmente em português também, então ficou bem mais fácil de navegar. Se você quiser testar esse app, o link está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Usando esse link, você também apoia o canal, tá bom? onelink.to/Lotus Xadrez Brasil. Beleza? Agora sim, bora pro vídeo, vamos lá. Muito bem, galera, vamos trocar a foto aqui do Matias. Essa é a foto do perfil dele do chess.com. Isso, vamos trazer aqui o nosso Matias, o nosso querido Matias. Ó, quem sabe faz ao vivo, arruma a foto dele aqui, pronto, ó, ficou mais bonito. Não, aqui merece retocar. Se tivesse de gravata, eu ia arrumar a gravata dele, porque a gente vai ver aqui o Matias tá jogando o torneio de Chess 960 no chess.com. A gente vê as peças aqui, claro, embaralhadas, tanto na primeira fileira quanto na segunda fileira, né? E aqui, então, cavalo em F3 foi a abertura do Matias. Magnus Carlsen responde com D6 e depois de D4 temos aqui diretamente F5. O Carlsen, que é um grande jogador de Chess 960. E3, temos aqui o lance cavalo em F6, cavalo G3. As peças vão sendo desenvolvidas, ambos os jogadores vão lutando pelo centro e o Magnus Carlsen protege o seu peão de F5 com o lance G6. B3 foi jogado abrindo a atividade da dama, saiu bem aqui o Matias, hein? E o Carlsen responde com um B5, apoiado pela torre, parte para esse contragolpe. Bispo em E2 segue o desenvolvimento, cavalo em E6 segue melhorando a posição do cavalo. E aqui o lance A4, diretamente atacando o peão. Vamos vendo o estilo agressivo aqui do Matias. Ele tá tentando aqui abrir linhas de ataque já para cima do rei do Carlsen, galera. Carlsen segue com o lance F4 e temos agora o lance cavalo em F1, recuando o cachorro. B4 tenta manter a posição fechada, mas o bispo segue invadindo aqui na casa de A6 e já joga o rei para a casa de D7. E aqui C3 atacando o peão de B4. Esse lance aqui tá legal, mas lembrando, galera, uma partida com muito pouco tempo no relógio. O Matias está com um tempo melhor já do que o do Carlsen. Um lance do tipo D5 é difícil de encontrar nessa posição, porque a gente fica imaginando que poderia tomar de dama, mas aqui teria grande roque. Olha como é, no Chess 960 a gente não está acostumado com esse tipo de posição, né? E aqui poderia sim rocar nessa posição, e essa posição seria muito forte. Por exemplo, tanto faz aqui dama C6, já tá levando o cavalo em E5, cheque mate, para ter uma ideia do perigo que é
essa posição, né? Então aqui seria muito interessante, mas é difícil jogar um lance. D5 é muito difícil de encontrar aqui, é quase surreal, né? E aqui esse lance abre um ataque ainda para cima da torre. Bom, C3 foi jogado, mais natural. C5 agora faz a proteção. Aqui o Magnus Carlsen, temos D por C5, cavalo por C5, bispo atacado, bispo cheque. E rei E6. Notem que o Carlsen perdeu aqui uma boa oportunidade. Magnus Carlsen nessa posição teria o lance torre por, acabando de uma vez por todas com o ataque das brancas. No entanto, é muito difícil, e seguindo com o contra-jogo aqui na ala do rei. Muito difícil, né? A posição já tá muito maluca. A gente não consegue entender direito o que está acontecendo, dada uma posição nada usual, né? O Magnus Carlsen segue com o lance rei E6, cara. E agora existe um cavalo G5 aqui que seria muito forte, jogando o rei para casa de F5. E aqui, por exemplo, o peão toma defendendo o cavalo. Poderia seguir dessa maneira com um forte ataque aqui para cima do Carlsen. Caraca! O Matias vai para um outro lance muito bom, bispo C4 com cheque. O Carlsen cobre aqui com o peão, joga D5. E agora esse bonito... Aqui ele pensou bastante, o Matias, hein? Ele tem 1 minuto e meio, pensou aqui por 30 segundos, né? Jogou aqui esse lance. E depois que o Magnus Carlsen cobriu aqui, rapidamente ele já tinha mapeado essa possibilidade. E aqui segue com o peão toma, né? Atacando o cavalo. Temos agora trocas, peão toma, e aqui C por B3, o Magnus Carlsen captura esse peão, mas levam dama E5, olha o ataque do Matias para cima do Carlsen. Magnus recua para casa de F7, e agora cavalo G5 vem seguindo com esse combo, rei G8 coloca o rei em segurança, e aqui bispo C3, bateria de dama e bispo nas casas escuras, o mate está muito próximo, torre C8 foi jogado pelo Magnus Carlsen, e o Matias segue com o ataque. Joga cavalo em E6. Aqui também é possível tomar em F4. A posição continua caótica. A posição continua maluca demais. Vamos ver. Cavalo E6 foi jogado. E aqui esse lance tem o problema... Dama por G2 foi jogado. Existe um lance difícil de encontrar. Ó, como essa partida é difícil, né? O melhor lance das pretas aqui é bispo A5. O que não faz muito sentido, né? É muito difícil encontrar um lance como esse. E aqui sim seguir com dama por G2, porque teria desviado o bispo, né? Da casa de... É muito difícil isso aqui do controle da casa de B2. Então poderia seguir dessa maneira. Mas ninguém sabe o que está acontecendo nessa posição, nem o Carlsen. O Carlsen não vai para esse lance alienígena. Segue com o lance dama por G2, que é mais natural. E olha a confusão agora. Cavalo por bispo foi jogado, deixando a torre. Cara, que partida bonita, que loucura. Dama por torre, o Magnus Carlsen captura a dama, captura a torre atacando o cavalo que está cravado. E o Matias, que poderia agora dar um cheque aqui seguido da captura da torre, tem uma outra ideia. Ele joga o lance dama por E7. Que lance interessante, cara. Como é que faz para segurar também o ataque aqui que o Matias tá montando? Ele vai dar mate, né? Todo tipo de mate tá chegando aqui. E aqui então o Magnus Carlsen teria que encontrar o lance dama em E4, mas ele acaba não encontrando, joga o lance dama por F1 com cheque. Cara, a contagem material aqui, já ninguém sabe mais contar material, mas o Carlsen tem uma torre a mais, galera. O Carlsen tem uma torre a mais. O Matias tá melhor no tempo, tá melhor. A posição ninguém sabe quem tá melhor, ninguém sabe quem tá pior, só sabe que tá uma grande bagunça. A dama tá atacada, o cavalo tá atacado, o bispo tá atacado, vai ter mate. Dama em E2 com cheque foi jogado. E aqui só tem um lance bom, galera. Não é rei A3 que tá levando dama A2 e expondo demais. É rei por B3, o lance da coragem. E aqui se torre B8, rei A3, aqui o rei, queira ou não, tá se defendendo. A partida segue com o lance dama em A6, o Carlsen tem 2 segundos, o Matias tem 19. 2 segundos, o Matias tem 19. Tem 1 segundo de acréscimo por lance aqui, o Magnus Carlsen vai tentar sobreviver nos acréscimos. Matias segue com o lance bispo por F6, ameaçando mate de todos os lados. E aqui, então, o Carlsen tem que fazer milagre. Segue com o lance torre B8 com cheque. Não, aqui o Magnus Carlsen errou. A única esperança do Carlsen seria dama aqui em D3, seguido de dama C2,
seguido de dama por peão. Essa seria a única possibilidade aqui do Carlsen tentar cheque perpétuo aqui, né? Seria a melhor possibilidade para o Carlsen seria empatar. Mas o Carlsen não encontra o lance, tem 1 segundo agora, vai para esse lance errado e agora o Matias consegue escapar porque ele dominou a casa de D3. E quando vem dama em A5, o Matias segue com rei D3 e por incrível que pareça esse rei tá seguro. Dama em A6 com cheque, rei D2, dama em A5 com cheque, o Matias vai escapando, rei E2, dama em A6 com cheque, estão acabando os cheques, rei F3 foi jogado e bispo C6, Magnus Carlsen tem 2 segundos, o Matias tem 14 segundos e aqui as brancas têm mate em 5. Sim, meus amigos, nosso querido Matias, de 13 anos de idade, tem mate em 5 contra Magnus Carlsen. Olha aí, cara, não é normal isso. Esse menino é bom demais, né? Joga muito. E aqui, qual é o ponto todo? Nesse momento, o Matias não deve ser fácil. A posição continua caótica, né? Continua caótica. O mate em 5 vem da seguinte linha. Ele não jogou cavalo por bispo. Seguido de dama e aqui você teria que encontrar E4. E aqui não tem mais cheque. E as brancas estão ameaçando checkmate aqui. E não tem como evitar. Notem que nenhuma das peças aqui pode controlar a casa de G7. A dama não consegue mais dar nenhum cheque, não tem cheque de peão, não tem mais nada. Existiria só a possibilidade de postergar, né? Um cheque aqui. Um cheque aqui, tentaria postergar aqui um pouquinho, mas o checkmate tá vindo e tá vindo com velocidade. Por isso, teria que jogar aqui o lance cavalo toma, seguido de avanço de peão e tá ganho. Ele tá a poucos lances de dar checkmate no Carlsen, mas o Magnus Carlsen realmente nasceu para ser o campeão, né? Porque aqui ele teve sorte, o Matias acabou jogando o lance rei G4, até rei por F4 é um pouquinho melhor, ainda assim é difícil. Mas rei G4 leva esse contragolpe violento. E aqui, galera, as pretas têm mate em 16. Ou seja, o Magnus Carlsen saiu de uma posição onde ele estava levando mate em 5 para dar mate em 16. Qual que é o problema? O Matias não viu o mate em 5, mas o Carlsen vai jogar o mate em 16 aqui. Acredite se quiser. Cheque foi jogado. Matias segue com rei por F4, dama em F3 com cheque. Joga o rei para casa de E5, dama D5 cheque. O Carlsen vai fazendo os únicos lances da posição. Dama em F5, joga o rei para casa de G3, dama em F3. Que sequência do Carlsen. Rei H4 foi jogado, dama por F2, o melhor lance da posição. O Carlsen está seguindo na linha do mate. Aqui o Matias joga rei G4, talvez aqui sobrevivesse um pouquinho mais. Mas ainda assim é complicado, vou mostrar aqui, né? Essa seria a linha que mais sobreviveria. Aqui teria que achar um dama C2, né? Aí bispo por E4, uma loucura aqui essa linha. É a linha que mais sobrevive, tem que entregar a dama. E aqui as pretas estão dando mate em poucos lances. O Matias acaba jogando rei G4. Esse leva mate mais rápido, tem mate em 3 aqui. E o Magnus Carlsen, que tinha muito pouco tempo, ele continua encontrando os lances imediatamente. 1, 2, 3 lances. Magnus Carlsen vence aqui por checkmate pra cima do Matias, mas o Matias sai aplaudido aqui dessa partida, porque, galera, 13 anos de idade, primeiro, mestre feed aos 13 anos de idade, tem mais de 2.300 feed, aqui na plataforma eu acho que ele tem mais de 2.500, com 13 anos de idade, né? É espetacular. E chegar numa posição de mate em 5 contra o Magnus Carlsen no Chess 960, não dá nem para dizer que ele fez um bom preparo de abertura, né? Ou qualquer outra coisa do tipo. Foi na raça mesmo, jogando xadrez. Tá de parabéns. E aqui, vamos puxar o relatório do Chess.com. E aqui a gente tem, então, 70.3 para o Carlsen, 62.1. Foi uma partida, sim, maluca, foi uma partida, sim, caótica, né? Onde ninguém entendia direito o que estava acontecendo, cheia de altos e baixos e muita emoção. Certamente uma partida inesquecível aí pra gente e principalmente pro nosso querido Matias. Parabéns, Matias, independente aí do... E o torneio ele tá indo bem demais, hein? Ó, só pra mostrar como é que ele tá indo no torneio, pra quem tiver com curiosidade. Ganhou contra o 1.700, ganhou de um 2.500, outro mestre feed, é tudo rating de Chess 960 aqui do Chess.com. Ganhou do 2.688, ganhou do 2.716, empatou contra um grande mestre de 2.700. Aqui ele ganhou do grande mestre, né? Ganhou do grande mestre, empatou contra outro grande mestre.
E aqui contra o Magnus Carlsen fez essa pérola, essa grande partida, né? Então tá de parabéns aí o Matias. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!